Charleston was once the rage, History has turned that page, La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. Os males do julgamento antecipado. O Multimulheres de hoje vai falar sobre esse assunto tão presente no nosso dia a dia. Você já julgou alguém injustamente baseado na aparência ou em fofocas? Então, fique de olho nesse bate-papo. Eu e essas mulheres maravilhosas vamos te ajudar a entender um pouquinho mais sobre os problemas que esse julgamento precipitado pode trazer. Você já foi julgada, Ana? Muito. Por incrível que pareça, eu fui muito julgada quando eu escolhi minha profissão. Na realidade, quando eu falei que eu ia ser médica, eu já falava que ia ser cirurgiã plástica. E aí os meus amigos, as pessoas que não viviam comigo, falavam, você só quer por conta do dinheiro, porque pensa-se que cirurgião plástico é milionário, né? É um pouquinho, né? Então eu falava, você quer ser cirurgião plástico por causa do dinheiro. Mas é aquela coisa, ninguém sabe a vida da pessoa, né? Eu escolhi cirurgia plástica porque eu fui uma criança queimada. Queimada? Queimada. Assim, na pele? Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu berço pegou fogo. E aí eu passei por vários procedimentos de cirurgia plástica até 15 anos. E quando eu fiz 15 anos, eu falei, bom, agora eu vou ser médica. Eu não vou ser médica, eu vou ser cirurgiã plástica. Então transformar a vida da pessoa de Foi a partir de um trauma que eu resolvi, né, me dedicar a essa profissão que é tão bela, né? E não é só estética, né? É uma reparadora e há muitas coisas que mudam a vida da pessoa, né? Minha vida foi mudada e eu resolvi mudar vidas também. Eu também. Quando eu vim para Londrina, fui bem julgada, né? Indo um pouquinho pro lado pessoal, o Alexandre namorava há muito tempo, né? Então, e depois ele terminou e logo as pessoas não entendiam. Como que o Alexandre vai casar? Não é com a namorada, né, de tanto tempo? Nossa, foi difícil. Faz parte um pouco da nossa vida. A gente olha, a pessoa já está falando... A gente nunca consegue se colocar na pele do outro, né? A gente sempre já está julgando. Eu, quando decidi ser influenciadora digital, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quanto eu vou ser julgada pelas coisas que eu vou mostrar ali, né? Do tanto que eu vou expor minha vida pessoal, minha família, meu filho, minha opinião, e as pessoas vão estar julgando o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, se a gente for ficar pensando nisso o tempo inteiro, né, Marisol, a gente deixa de fazer as coisas. Com certeza. Bem, se é para julgar, né? Tenho um comentáriozinho muito interessante. Ou é 8 ou é 80. Não existe o meio termo, não é assim? As pessoas, quando fazem um pré-julgamento, ou eu amo ou eu odeio a maneira como a pessoa senta, como ela fala, como ela se comporta, o que ela diz. Então, esses pré-julgamentos são terríveis. E afeta a vida, né, das pessoas. Ele afeta demais, né? Então, principalmente se pega a pessoa num momento sensível da vida, né? Por exemplo, uma separação. Ninguém sabe o que acontece entre 4 paredes, não é mesmo? Às vezes a gente olha a vida, acha que aquela mulher é a mulher perfeita, que aquele marido é um marido perfeito. Você não sabe o que acontece entre 4 paredes. E de repente acontece uma separação. E você vai julgar. Ah, mas ela é louca, ele é louco, né? E às vezes o negócio é muito complicado ali dentro, né? Você não sabe o que a pessoa passa, não é mesmo? Luli, você acredita que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu achei que você era viúva, separada, aposentada. Eu olhei para ela, sério? Por quê? Baseada em quê? Não, assim, ela falou, não, é que você se envolve em tanta coisa. Eu falei, ela não deve ter, só tem tempo para isso, não tem tempo para fazer outra coisa. Eu olhei para ela, não, querida. Eu falei, eu tenho filhos, eu tenho empresa, eu tenho... Eu falei, só que faz parte também contribuir, se eu posso, esse é o momento. Então veja bem o julgamento daquela senhora. Então, ela falou, mas é que as pessoas só se envolvem com isso quando não tem mais nada. Eu falei, como? Eu falei, não, agora é o momento da gente ajudar e trabalhar. Gente, a gente já reparou que quanto mais a gente faz, mais a gente faz. Com certeza. Quanto menos a pessoa faz, menos ela tem coisas para fazer. Isso é fato, né? Isso é fato. E quanto mais você faz, eu acho que mais você corre o risco de ser julgada também. Olha, eu vou falar, a fase da minha vida em que eu mais me senti julgada foi quando eu me tornei mãe, na verdade. Porque eu acho que a maternidade é uma coisa tão sensível ali e todo mundo acha que tem direito de dar pitaco na vida do outro. Todo mundo tem direito de falar, porque você está fazendo assim, assim, assado com o seu filho, eu acho que você não devia fazer assim. Até nas redes sociais, até hoje, quando eu tento expor alguma coisa ali, dar alguma dica, alguma coisa que eu fiz que funcionou com meu filho, eu penso, será que eu vou
falar isso aqui? Porque se eu falar dessa maneira, o outro interpreta do outro e já está me julgando por causa de uma coisa que eu falei, sabe? E quanto tempo e energia, né, que as pessoas gastam com o julgamento, né? Você perde muita coisa julgando uma pessoa, né? Você perde de estar perto de uma pessoa ou de conhecer realmente ela como ela é, né? A gente precisa se policiar, porque todo mundo julga, não é mesmo? Mas a gente precisa se policiar bastante, porque realmente não é uma coisa legal. Para começar, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? De pensar o que ele está vivendo. Mas às vezes é difícil, né? É difícil, mas eu acho que isso é um treino, não acho? Isso é um treino. Não, isso é um treino. Eu vivo falando isso lá em casa, isso é um treino. Se coloca no lugar do outro. Você não sabe o que a pessoa está vivendo, você não sabe os problemas que ela está passando. Então, se ela está agindo assim, algum motivo tem, né? Então, às vezes ela precisa de ajuda, né? Então, igual, por exemplo, eu vou dar muitos exemplos de adolescente, porque eu estou com uma filha pré-adolescente e isso, né? Eu acho que na adolescência a pessoa está muito vulnerável, né? E às vezes ela faz escolhas erradas. Quem não fez escolha errada na vida? E às vezes precisa de um outro para dar um toque, né? Na mãe, se você é amiga. Eu acho que vale a pena, porque nós mulheres não sabemos o poder que nós temos. Nós temos um poder tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente tem esse poder, vamos usar para o bem. Se você pode ajudar uma pessoa, por que você vai julgar? Por exemplo, se a amiga da sua filha fez uma coisa de errado, por que você vai falar, puxa, fulano de tal, você viu, fez uma coisa errada. Por que você não vai, liga para a mãe dela e fala, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Dá umas dicas, dá uma opinião, porque... Isso, mas né? eu falo isso com as minhas amigas, pelo amor de Deus, se você vê alguma coisa, vocês virem alguma coisa que está acontecendo, né, com a minha filha, me fala, porque eu vou querer saber. Porque eu não tenho olhos em todos os lugares, mas eu tenho amigos em todos os lugares. E olha que perfeito isso, não é mesmo? Isso é fantástico. Ao invés de julgar, vamos ajudar. Paulinha, já foi julgada? Se sente alguma situação que te incomodou pelo julgamento? Luli, eu lembro muito bem de algumas situações onde eu julguei, na verdade, e agora eu vejo que eu faço a mesma coisa, entendeu? Igualzinho a pessoa que eu julguei. Eu vou dar um exemplo da maternidade, porque é algo que está muito presente na minha vida agora, né, já que eu estou com um bebê de 10 meses, que era assim, eu via mães fazendo algumas situações e eu falava, meu Deus, que ridículo, por que faz assim, assado, sabe? E agora que eu estou no papel de mãe, eu vejo que eu faço igualzinho. E é complicado isso, né? Porque o tempo inteiro a gente está julgando sem saber o que a outra pessoa está passando, sem saber como que é dentro da casa dela, dentro da família dela, como que é o filho dela. Então a gente é julgado, mas eu sinto que eu também julgo muito e preciso melhorar muito esse meu lado também. Será que não é um pouquinho que a gente precisa se conhecer um pouco mais, né? Conhecer para poder entender a gente mesmo e o outro? Faz parte desse conhecimento, é interessante. O trânsito. Pensa num trânsito complicado e as pessoas cada vez mais ali nervosas e você está ali, olha do lado, mas o que essa pessoa está fazendo? E a gente não sabe por quê, quais são as situações que ela passa, o que o pensamento está acontecendo, mas você está julgando. Não, podia ir devagar, podia, né? E a gente fica nervosa com a pessoa que está Mas do só lado. aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Uma vez eu fazia faculdade, ainda estava voltando com um carro cheio de amigas, né? Porque meu carro vivia cheio. Eu estava parada no sinal. De repente, eu ouço um barulho ensurdecedor, um carro freando. Eu não podia ir porque tinha pessoas passando na faixa de pedestre. E a pessoa veio a 1000 e bateu no meu carro. Gente, eu saí daquele carro com uma fúria. Falei, né? Aí eu respirei fundo, respirei. Consegui chegar perto da mulher, falei, tá tudo bem com você? Ela começou a chorar copiosamente, falando, você não acredita, o meu pai está com câncer terminal, eu estou correndo para buscar a morfina, vai fechar e ele vai morrer de dor. Meu coração despedaçou. Bom, a história foi tão impressionante que o guarda deixou ela ir buscar a morfina. Eu fiquei esperando ela lá, ela foi, buscou a morfina e voltou para a gente fazer os trâmites legais do carro. Olha que impressionante, você julga a pessoa sem saber realmente aquilo que você falou, o que ela está passando, né? É que tem muita coisa acontecendo do outro lado de lá, né? E às vezes a gente se apega só na aparência, numa coisa superficial, né? E eu acho que isso não é que é errado, mas acaba acontecendo e a gente tem que repensar às vezes, né? O tanto que a gente acaba julgando no nosso dia a dia, que acaba até sendo uma constância, né? Gente, por que será, né? Que a gente julga tanto assim só na aparência da pessoa. A gente não espera para ver o que de fato vai acontecer, como é de fato aquela pessoa e a gente já está falando alguma coisa, né? Indo um pouco para o lado profissional também, isso já aconteceu na minha família quando eu era mais nova. Ali, né, meu pai tem o próprio negócio dele e assim, começou a subir um pouquinho na vida, a pessoa já está julgando e falando, não, certeza que está fazendo alguma coisa errada, né?
Não, e esse receio também, quando eu entrei para a televisão, né, com Multiagro, agora Multimulheres, também eu falei, gente, eu nunca trabalhei com TV, o que vão falar, né? Você sempre fica também do outro lado de lá um pouco preocupada, né? Então, com esse julgamento que é constante na vida de todo mundo mesmo. E esse receio é tão ruim, né? A gente deixar de fazer coisas, de falar coisas, porque a gente fica com medo do que as pessoas vão falar. É medo de ser excluído de um grupo social. Eu acho que isso acontece bastante, né? E as pessoas, às vezes, acabam se retraindo, se retraindo. Mas eu acho que tem que começar com a gente precisa se policiar todo dia, né, e se colocar mais no lugar do outro, não é mesmo? Com certeza. E é aquilo que eu falei, a gente vai se conhecendo, é uma forma que a gente vai se percebendo, né? Será que eu estou julgando? Será que eu não estou? O que eu estou fazendo, né? E, enfim, eu acho que passa um pouco por isso para a gente dar uma amenizada nos nossos julgamentos do dia a dia. E deixar a vida mais... Gente, a vida já é tão pesada, não é? A gente precisa deixar a vida mais leve, né? Porque senão vai ficar difícil viver. E refletir a questão, né, da primeira impressão, realmente é a que fica? Será que nós temos uma oportunidade de causar uma segunda boa impressão? Eu sempre acho que temos. Eu acho que a vida, cada vez que a gente acorda de manhã, a vida nos dá uma nova oportunidade de fazer diferente. Você sabe que, às vezes, eu quando vejo uma pessoa assim, falo assim, essa pessoa não vai ter nada a ver comigo, mas aí eu me pego olhando aquilo e falo, você quer saber, alguma coisa ela deve ter? Interessante, eu vou quebrar essa barreira, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um passo a mais para chegar no outro lado e quebrar nossos julgamentos, sabe? E dar chance, porque de repente você encontra pessoas maravilhosas do outro lado que você nem sonha, por quê? Porque você tem esse pré-julgamento primeiro, né? Então, acho que a gente tem que se permitir, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso também é uma questão de maturidade, né, Luli? A gente começa a ficar mais madura, mais segura e a gente começa a pensar mais por esse lado, de enxergar o outro, de se permitir, de não ter tanto medo também de se expor, das pessoas julgarem a gente, né? Mas, Paula, eu acho que nós somos seres relacionais, né? Se a gente fica com esse pré-julgamento de todo mundo, o que vai virar da sociedade, né? A gente não tem que julgar e afastar as pessoas, porque somos seres relacionais, nós precisamos do outro, né? Nós não vivemos sozinhos. Então, acho que é muito importante começar com a gente, um autoconhecimento e o olhar para o próximo mesmo, com certeza. Luli, essa questão do julgamento realmente é muito interessante e preocupante. Por quê? Vamos pensar hoje no mercado de trabalho. Quando a gente vai trabalhar com as pessoas, em gestão de pessoas e RH, existe até condutas que se passam para que a pessoa não seja mal interpretada no processo seletivo. A roupa que ela veste, a maneira como ela fala, o jeito como ela anda, tudo isso, porque para garantir uma vaga de emprego, às vezes a pessoa tem um potencial, mas se ela não estiver dentro do perfil que se espera, ela já perde aquela oportunidade de trabalho. Então... É verdade, Marisol. E hoje em dia as empresas entram até no perfil das redes sociais do candidato para dar uma olhada. E se aquela pessoa postou alguma coisa ali que é da vida pessoal dela, mas que foi interpretada de maneira diferente, ela já é julgada e às vezes perde a vaga, não é verdade? Tanto de fake news que rola por aí também, e as pessoas vão já julgando sem saber se é real ou não, se é verdadeiro aquilo ou não. É complicado, né? Ainda mais com essa informação tão rápida que a gente tem hoje em dia, a gente se perde, na verdade, né? Então, é verdade, você não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. O próximo programa, a gente espera vocês no Multimulheres. Até lá. Tchau. Charleston was once the rage,